Ok, pessoal, quero finalizar com vocês aqui, então, aquilo que falamos por último no vídeo, que fala sobre, que falamos até o sexto selo, e esse sexto selo ele se encerra no versículo 17 do capítulo 6, com uma pergunta: pois é vindo o grande dia da ira do Cordeiro, quem poderá então subsistir? Ele faz essa pergunta, aí temos os eventos do capítulo 7, que é um capítulo como se fosse um parênteses, né? A gente chama de texto parentético, porque ele é um parênteses entre o sexto selo e o sétimo selo, que acontece no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Muitas pessoas perguntam, né? Por que esse silêncio no céu? Que ideia é essa que está colocada nesse versículo? E nós podemos responder, então, que uma das ideias sobre esse silêncio no céu é porque houve e há uma grande expectativa do que estava escrito naquele rolo, do que estava registrado naquele rolo do livro. E agora o livro está totalmente aberto, ou seja, com a abertura do sétimo selo pelo Senhor Jesus, o livro está totalmente aberto, tudo que ele contém, todo o registro, toda a escritura que ele tem sobre os finais dos tempos, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com o universo, está descrito nesse rolo, nesse livro que está agora totalmente aberto. Então é possível ver, porque a João foi ministrada a condição de ele ver as cenas. Ele vê as cenas como se ele estivesse dentro das cenas que ele estivesse vendo, né? Ele vê e ao mesmo tempo depois ele pode se recordar, porque ele vivenciou isso dentro dessas cenas. Ele pode então recordar e ler e escrever, melhor dizendo, para que nós pudéssemos ler. A escritura do Apocalipse é exatamente isso. Né? Então, essa leitura que nós estamos fazendo hoje é a partir das imagens que João viveu dentro das cenas em que ele participou, cenas essas que são descritas em todo o livro. Essas visões que ele teve, que são visões, mas nas quais ele estava dentro da visão, participando daquela visão. Então, ali está relatada neste final do texto do rolo, está relatado os terríveis dias, né? Que já vem acontecendo desde as quatro primeiras trombetas, mas os terríveis dias que ainda virão sobre a terra e sobre a humanidade. Então, tendo em vista essa ideia parentética, esse texto parentético que está no capítulo 7, fazendo com que nós possamos então entender a abertura desse último selo. Dentro desse último selo, que é o sétimo, então acontecem as trombetas. As trombetas que 4 delas são colocadas do versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 12, e aí vamos para o capítulo 9, capítulo 1, que eu quero destacar para vocês, porque essa quinta trombeta, esse quinto anjo toca a sua trombeta, e o texto diz que João vê uma estrela caída do céu, caída ou caindo do céu. E diz o texto que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Isso tem um significado de muita importância para nós nessa questão da quinta trombeta. Por quê? Primeiro eu preciso explicar algumas ideias que ocorrem neste momento para nós termos um entendimento mais completo. As trombetas, elas não ocorrem numa ordem sucessiva, uma depois das outras. Os eventos das trombetas, eles são simultâneos. Então eu queria até mostrar para vocês, e quero mostrar para vocês, nesse vídeo nós temos aí esse slide que mostra essas caixas pequenas, né, essas pequenas caixas que vão se encaixando dentro de caixas maiores. E no final elas estão todas uma dentro das outras, e elas então formam um grande conjunto. Essa é uma melhor explicação visual para nós podermos entender o que acontece com selos, trombetas e taças. Nós teríamos 21 eventos
dentro desses três grupos, mas que esses três grupos eles estão englobados como a ideia que está colocada dentro dessas caixas. Se você visualizar essas caixas, você vai ver então que essas situações, esses eventos, eles são necessariamente simultâneos. Então, o que eu quero dizer? Não se pode pensar numa ordem de sucessão, numa ordem sucessiva de um evento depois do outro, ou até mesmo entre os selos, as trombetas e as taças. Então, é um conjunto que está englobando um grande evento, que são os juízos de Deus. Então, esta quinta trombeta, ela ocorre juntamente com as demais, a partir da abertura daquele sétimo selo, que é o último dos selos, então. Essa quinta trombeta, ela abre a chamada grande tribulação, os 3 anos e meio finais daquele período de 7 anos que eu já falei com vocês em outros vídeos. E esses anos finais representam o juízo de Deus sobre a vida do planeta, né? Então, envolve não somente o planeta, mas também fala sobre o Sol, sobre a Lua, sobre as estrelas. E quando nós vamos olhar o juízo sobre o planeta, envolve a questão da água potável, dos rios, dos lagos, as águas subterrâneas, né, os poços subterrâneos, os poços artesianos, que são águas que para nós são águas que nós usamos para a nossa bebida. O ataque, o juízo é sobre essa água, o texto fala sobre relva, então tudo aquilo que é verde, as matas, as grandes vegetações, as grandes reservas que ainda possam existir nessa época de matas, né? E de toda essa questão que trava-se sobre o meio ambiente, sobre a vegetação. O juízo de Deus vem exatamente sobre isso, sobre todas as árvores e sobre tudo aquilo que é verde. Muito bem, então esta quinta trombeta, quando nós vamos analisar o texto que está no versículo 1 ao versículo 12, eu gostaria que você lesse esse texto, porque se você não ler, você não vai entender o que eu vou dizer agora, porque eu vou apenas dizer o seguinte, que existe uma corrente de pensamento, entendendo que o que está acontecendo nesta quinta trombeta é uma intersecção do mundo espiritual com o mundo físico. O que significa isso? Significa dizer que haverá um espaço comum, uma interseção, um contato entre aquilo que é físico, aquilo que você vê no dia a dia hoje, e aquilo que é espiritual, o mundo espiritual, que você necessariamente não vê. Você pode até sentir o mundo espiritual, perceber, mas você não consegue tocar, você não consegue vê-los. E nesse momento, essa intersecção permitirá que haja esse contato entre o ambiente físico e o espiritual, entre o que nós entendemos como Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o tempo do homem, a cronologia do ser humano. Então esse mundo espiritual invisível de hoje, nesta época, ele irá cruzar a linha para este mundo visível que nós temos e vai criar um espaço comum, né? Em que os seres espirituais, então, as potestades, os poderes, os demônios, né? No caso aqui no versículo 2 do capítulo 9, diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E aí você vai ler o descritivo e ver que esses seres espirituais, esses gafanhotos, são seres espirituais que vão ter, então, que vão atravessar, eu diria numa linguagem moderna, por um portal. Se ouve muito falar de portais, aqueles portais que você vê nos filmes, de fato aquilo pode realmente acontecer. Um portal que atravesse, que tenha ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, para que esses seres possam, então, ter contato, como diz o próprio texto do capítulo 9, de 1 a 12. Humanamente, eu reconheço que parece loucura dizer isso, mas quando você lê o texto, você vai perceber que esse mundo espiritual vai necessariamente, neste tempo, conviver com esse mundo físico.